orarmos. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, bem-vindos. O título desse sermão é As Bênçãos de Permanecer em Jesus. Jesus nos abençoa de muitas formas, né? E João vai trabalhar aqui nesse trecho 4 bênçãos de permanecer em Jesus. E a ideia principal aqui do texto é a seguinte: quem permanece em Cristo vive com confiança diante da vinda de Jesus, vive com certeza de filiação, certeza que é filho de Deus, vive com a esperança de ser como Ele é e tem compromisso com a pureza. 4 bênçãos que vêm de permanecer em Jesus. Durante a semana eu pensava sobre hinos que falam sobre o céu, eu lembrei de um, né? E eu não vou cantar para não assustar os visitantes. E a estrofe 1 diz assim: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali, né? Os hinos ensinavam português para a gente. Sim ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. A esperança da vinda de Jesus é uma marca do cristão. E há hinos que só fazem sentido para quem tem essa esperança gravada no coração. Quando a gente canta sobre a glória futura, sobre ser visto e contemplar Jesus, essa alegria santa, para alguns soa como loucura, como um escapismo. Não quer viver essa vida, fica pensando no céu. Mas João nos lembra que essa esperança não é uma fuga, é uma promessa divina. Cristo vai se manifestar. Para a sua alegria ou para o seu desespero, Cristo vai se manifestar. E essa verdade, ela não deve só alimentar a nossa imaginação sobre o futuro, para nos fazer tolerar essa vida. Não. Essa verdade deve nos fazer mudar como a gente vive hoje aqui. O futuro prometido de Deus para o crente invade o presente. O meu futuro em Cristo muda a minha vida hoje. O meu futuro em Cristo precisa mudar a minha vida hoje. E é isso que João está ensinando nesse pequeno trecho aqui, que começa novamente com filhinhos. Ele vai dividir na carta, né? Filhinhos, é como se ele fosse tomar um cafezinho, né? Escreve um pedacinho, ele volta filhinhos, né? Então, esse trecho aqui, começando no versículo 28, ele escreve para cristãos que precisavam perseverar. O pastor Kelvin pregou domingo passado sobre a necessidade de permanecer diante do engano, de falsos cristos, né? De anticristos. Permaneçam, filhinhos, permaneçam. E ele vai mostrar aqui nesse texto que permanecer em Cristo geram essas 4 bênçãos: confiança para o dia da sua vinda, certeza da filiação, esperança de ser como Ele é e pureza no presente. A ideia então é simples, meus irmãos. A nossa esperança da volta de Jesus precisa moldar a forma como a gente vive hoje. E a primeira dessas bênçãos é que nós teremos confiança na sua vinda. Versículo 28. E agora, filhinhos, João é amoroso, né? Filhinhos, permaneçam nele. Permaneçam nele. Esse é o coração do texto. Permanecer em Jesus. As bênçãos derivam de permanecer nele. Permaneçam em Jesus, crianças. Permaneçam em Jesus. Permaneçam neles, filhinhos, continuem unidos a Jesus, continuem agarrados ao Evangelho, à esperança de que você, ímpio, foi feito justo por causa do justo que morreu em seu lugar. Permaneçam nessa esperança. E essa não deve ser uma experiência ocasional. Vou domingo para permanecer em Jesus. Não, é uma experiência contínua. Permaneçam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Permaneçam, se agarrem, se agarrem. É uma vida de comunhão com Jesus. Uma vida de prazer em ter comunhão com Jesus. O ramo que produz fruto é o ramo que está grudado na videira. É esse quem frutifica.
é esse que produz fruto. Essa palavra permanecer é uma ordem contínua. E a imagem que me veio à mente foi daquele pessoal que pega carona em caminhão, de bicicleta, na subida, arriscando a vida, né? Ele se agarra ali, ele permanece ali. Porque ele sabe que ele só vai conseguir chegar no alto daquela montanha se ele permanecer agarrado ali. Ficar, se grudar, permanecer. Uma atitude decidida, decisiva, de se conectar com Jesus e permanecer nele. Absorva e se agarre ao Senhor. É essa mensagem que você ouviu desde o início da experiência cristã, lá no versículo 24 do capítulo 2, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Texto que o pastor Kelvin pregou no domingo passado. Permaneçam, sejam firmes. E o efeito disso, o primeiro efeito disso, é para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. O texto começa quando, né? Aqui nesse trechinho, quando ele se manifestar, não é se. É uma promessa, ele vai se manifestar. E esse dia prometido vai se concretizar. E nesse dia, pessoas se envergonharão diante de Jesus. Mas aquele que permanece tem confiança para esse dia. Jesus vai voltar. Não é uma esperança simbólica. Ele vai se manifestar de forma visível, física, pessoal, real. Todo olho vai ver aquele dia. E você vai se encontrar nesse dia com alegria ou com receio. Você vai ter confiança, audácia, né, pelo Evangelho de se aproximar de Jesus, ou você vai recuar. O seu coração para esse dia é aberto, ansioso por esse dia, ou vê esse dia com receio, com temor. E aqui a gente não está fazendo especulações sobre um embaraço escatológico. Fulano vai ter vergonha, fulano vai ficar alegre. Não é isso. O ponto direto aqui é o seguinte: quem permanece, quem tem uma vida compatível com essa expectativa, vive essa expectativa hoje. Não é indiferente à volta de Jesus. Quem tem essa esperança não pode viver como se isso não importasse, como se isso não interferisse no seu dia a dia. Não dá para levar isso com leviandade. João está pressionando a nossa consciência, fazendo a gente pensar: qual é a minha expectativa em relação à volta de Jesus? Ela é boa ou ela me constrange? Ela me incomoda? E a forma como você encara isso revela muito sobre a sua saúde espiritual nesse momento, como está seu coração no momento. E esse é o centro da exposição desse versículo 28 aqui. Quem permanece em Jesus tem confiança para esse dia. E Cristo não quer os seus filhos esperando a volta, né, de Jesus com anseio ruim, com uma antecipação temerosa. Ele nos quer almejando essa vinda de Jesus como uma criança amada por seu pai, espera a sua volta, querendo correr para o encontro dele. Essa é a expectativa necessária. A volta de Cristo não deve soar como uma ameaça para o crente, mas como um conforto, uma esperança, como uma alegria. Deve gerar uma esperança que espera, expectativa, uma alegria nessa espera que é certa. Mas essa realidade será muito dura para quem não crê, muito dura. Marcos 8,38 diz o seguinte: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Se você se envergonha de Jesus,
você não tem motivos para confiar que na sua vinda você poderá ser audacioso, no sentido de corajoso pelo Evangelho, de se aproximar dele. Apocalipse 6, 15 e 16 comenta da seguinte forma o que vai acontecer no futuro. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disserão aos montes e disserão, deve estar errado aqui a minha digitação, e disseram, né? E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Milhares de pessoas de todo tipo, com mais alto poder, até escravos, essas pessoas vão se envergonhar de Jesus e vão pedir que as pedras as cubram da ira do Cordeiro. E se essa volta de Jesus lhe causa medo, receio, isso não é um detalhe emocional, não é uma manipulação bíblica, não é uma pressão psicológica do pregador, não. É um alerta da palavra de Deus que você precisa acertar a sua vida com o Deus de toda a terra. Ser reconciliado com Deus. Você precisa ser feito justo pela obra de Jesus. Precisa receber paz com Deus, a propiciação que só Jesus pode dar. Isso só acontece por intermédio de Jesus. Se você receia esse dia, ou nem quer pensar sobre esse dia para não temer esse dia, saiba que a única forma de você ser poupado desse dia é permanecer em Jesus. E os que creem precisam permanecer em Jesus para ter confiança naquele dia. A Bíblia fala que alguns de nós terão as suas obras reprovadas, como palha, como feno, serão queimadas. Eles vão se apresentar diante de Deus como provados pelo fogo. E tem gente que vai se apresentar diante de Deus com obras que vão permanecer, que eram ouro. A gente precisa permanecer no Senhor para ter confiança naquele dia. Quem tem essa esperança precisa olhar para esse dia como um consolo e não como uma ameaça. E uma igreja que enxerga essa realidade não despreza a alma das pessoas. Não vê com desdém o destino eterno daquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda. E a gente precisa ser lembrado disso, que a gente precisa proclamar essa verdade. Mas João não fala apenas o que vai acontecer quando Cristo voltar a se manifestar. Ele também quer que a gente saiba quem nós somos agora. Segunda bênção está ali nos versículos 28, no 29 até o versículo 1 do capítulo 3. Versículo 29, capítulo 2. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João começa dizendo: saibam, né, se vocês sabem que ele é justo. Vocês sabem disso? Que Jesus é justo? Se vocês sabem que ele é justo, então todo aquele que é nascido dele pratica a justiça. O raciocínio aqui é bem simples, tá? João está dizendo: se você é nascido do justo, então você produz obras de justiça. Ele está usando o argumento raiz-fruto. Se na sua raiz existe a justiça de Deus, então o fruto que você vai manifestar é justiça. Jesus fala: pelos frutos vocês os conhecerão. E a gente pode julgar segundo a reta razão, olhando para os frutos, porque frutos apontam para a raiz, o que existe como fundamento daquela ação. Todo o nosso comportamento revela o nosso coração.
Quando os nossos filhos brigam pelo biscoito, eles estão revelando o coração deles. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Um coração que naquele momento está tomado por egoísmo. O fruto visível, então, vai apontar para a raiz que permite que esse fruto se demonstre. Prestem atenção nisso. Essa ordem é necessária, ela precisa ser mantida. Reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É porque você nasceu de Deus que você produz justiça. Não é porque você produz justiça a partir de si mesmo que você, de alguma forma, vai fazer Deus te amar. É porque Deus te amou e você nasceu dele que você passa a amar. Você não compra ser nascido de novo pela sua justiça. É porque você nasceu de novo que você pratica obras de justiça. O Evangelho precede a transformação. Tem gente querendo chegar perto de Jesus se consertando, né? Quando eu largar isso, quando eu deixar de fazer isso, então eu vou aos pés de Jesus. Não, meu irmão. É porque você chegou aos pés de Jesus, você nasceu de novo, que você consegue produzir obras de justiça. E os filhos vão se parecendo gradualmente com os seus pais, né? Para o bem e para o mal, né? No caso do nosso Pai Celeste, para o bem. Mas João vai mostrar essa ligação de uma forma ainda mais bonita. Ele fica espantado agora. Versículo 1 do capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. João está admirado. Qual foi a última vez que você ficou admirado com o amor de Deus por você? Lendo as Escrituras, louvando o Senhor. A nossa fé precisa desses momentos de encantamento. E João está encantado, né? Ele compartilha isso. Vejam o grande amor de Deus por nós. Esse amor, ele é manifestado nisso, meus irmãos, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus, uma identidade nova. Vocês foram transformados de inimigos de Deus para filhos de Deus. João usa esses termos, né? Filhinhos, agora filhos. Ele está falando de pertencimento, de uma nova identidade. Somos filhos de Deus e ele repete, de fato somos filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Não é só uma declaração jurídica, né? Não, está aqui a sua certidão de adoção, você é filho de Deus. Não, na prática, você também é filho de Deus. Deus não só nos declara alvo do seu amor, Ele caminha conosco. Ele vive conosco. Ele se relaciona conosco. Não é uma investigação de paternidade que o juiz fala assim, não, é filho. E o cara nem olha mais, só paga a pensão. Não, é filho e de fato é filho. Vem para perto, chama para si. O amor do Pai não muda apenas o nosso status jurídico, ele muda a nossa condição relacional com Deus. Vejam que grande amor. Somos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Isso produz um equilíbrio espiritual, meus irmãos, muito grande. Porque nós sabemos que não merecemos ser chamados filhos de Deus. Isso produz humildade. Por outro lado, sermos chamados filhos de Deus e, de fato, sermos filhos de Deus, produz em nós segurança. Porque não depende de nós.
É uma declaração dele, é uma ação dele em nosso favor. Isso é maravilhoso. Em Cristo nós temos Deus como Pai e temos muitos irmãos. Muitos irmãos. Essa ideia de que somos filhos e temos irmãos muda a forma como a gente se relaciona entre nós. Se você namora uma moça, essa moça crente, ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus. E você a toca como filha de Deus. Ou não a toca. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido são filhos de Deus. E se você evitaria uma discussão, calorosa na frente dos seus sogros, sua esposa é filha de Deus, você vai gritar com ela no seu quarto? Isso muda a forma como a gente enxerga os outros. Mas João fala, Ora, vocês são filhos, então por essa razão, final, a parte B do versículo 3, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Essa identidade em Jesus nos faz agora estranhos para aqueles que ainda não são filhos. O mundo não conheceu a Cristo, também não conhecerá a nós. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, o próprio João fala, aqui escrevendo as palavras de Jesus: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembram? Nascido produz justiça, escolhido sai do mundo. E o mundo não conhece mais, vira gente estranha. E se o mundo não aceitou Jesus, não é porque você é um cara legal que você será aceito, porque Jesus era muito legal. O fato de você ser gente boa não é o suficiente para você se tornar filho de Deus. É necessário crer em Jesus. E os crentes então precisam também ser lembrados que não são as nossas ações que compram o favor de Deus, mas essas ações revelam se nós somos filhos ou não de Deus. Revelam. Você pode manifestar obras de justiça como uma pessoa que coloca banana numa laranjeira. Pendurar uma banana ali não transforma a laranjeira numa bananeira. É necessário ser uma bananeira para produzir banana. É necessário nascer de novo. E essas obras de justiça, elas vão seguir esse novo nascimento, como uma expressão natural desse processo de permanecer em Deus, permanecer em Cristo. Então nós não devemos ter orgulho das nossas boas obras, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Mas essas obras de justiça, elas precisam se manifestar em nós. E elas se manifestam inclusive quando a gente erra. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando de busca sincera. E quando nós erramos, a gente deve manifestar essas obras de justiça no arrependimento, na confissão, no pedido de perdão, na restituição. Porque é filho de Deus que tem esses impulsos de confessar, de se arrepender, de pedir perdão a Deus e de pedir perdão para os outros. Essas obras de justiça precisam se manifestar em nós, mesmo quando nós falhamos. E se Deus nos fez filhos e filhas, a gente deve tratar os nossos irmãos e irmãs como uma família dentro da igreja. Isso precisa afetar a nossa linguagem,
a nossa rapidez de perdoar, a nossa paciência para se ofender, precisa mudar a forma como a gente se trata no casamento, no namoro, na nossa vida comunitária. Esses impactos precisam ser percebidos. Filhos do mesmo pai são irmãos. E é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. João continua agora dessa identidade como filhos, como uma bênção de permanecer. Ele vai falar sobre algo agora que ele fica espantado, né? O que nós seremos, como nós seremos transformados. Ele olha para um futuro glorioso. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. 3 vezes ele fala isso, né? Vocês são chamados filhos de Deus, de fato vocês são filhos de Deus, agora vocês são filhos de Deus. Ele está ainda impressionado com esse grande amor de Deus que nos adotou. Mas agora ele vai para um espanto aqui. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A gente fica espantado com a ideia de sermos filhos de Deus. Há um misto de alegria e de humilhação nesse processo. De saber que a gente não merece, mas é a alegria de receber isso, né? O grande amor de Deus. Mas ele fala, mas ainda não se manifestou o que vai acontecer com a gente. Ainda não se manifestou. Sabe aqueles programas de auditório que a pessoa vai ganhando um presente atrás do outro, né? Ah, você ganhou, sei lá, o patrocinador agora te deu um carro, agora te deu uma casa. E a pessoa vai ficando admirada, né? João está dizendo, olha, além de sermos filhos de Deus, isso aqui não acabou aqui. Tem coisa que a gente nem entende. João está falando, apontando para aquela tensão entre o já e ainda não. Já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser transformado. Há um futuro glorioso nos aguardando, meus irmãos. A salvação já começou, mas ela ainda não se consumou. João está falando aqui de glorificação. João não está falando apenas de ter confiança naquele dia, né, de que não será destruído no Armagedon, né, que você não vai ser queimado naquele dia, não vai ser jogado no inferno. João está falando de um processo que vai ser concluído de completa aceitação diante de Deus. O dia em que não vai existir em nós pecado, desejos dissonantes da vontade de Deus, vai desaparecer. Um corpo glorificado. Nós somos uma obra de Deus em andamento. Isso nos enche de esperança. Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios 2,9, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. A mesma ideia está em 1 Coríntios 13,12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. E Deus nos conhece perfeitamente, nós iremos conhecê-lo. Isso nos leva à observação final, né? Do versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. João admite que ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas ele tem essa esperança de sermos como Jesus é. Essa esperança deve encher o nosso coração, de que a gente vai contemplar Jesus, que a gente vai ser como ele é. A gente não vai ser apenas admitido no céu, como espectadores,
da glória de Deus. Nós seremos partícipes. Teremos um corpo glorificado. A gente não vai apenas sobreviver ao processo escatológico do fim do mundo. A gente vai reinar com Cristo. Reinar com Ele. Glorificação. O Salmo 17,15 expressa isso de uma maneira muito linda. Se puder projetar, Salmo 17,15. Mas eu verei a tua face em justiça. Lembram? Ele é justo. Aqueles que são nascidos de Deus produzem obra de justiça. Eu verei a tua face em justiça. Quando eu acordar, eu ficarei satisfeito com a tua presença. A Bíblia fala naqueles que dormem, né? Que já dormem. Quando eles acordarem, eu não estou falando de sono, tá? De sono intermediário, nada disso. Estou falando de esse momento pós-morte e presença de Deus, acordar na presença dele e ficar plenamente satisfeito. Em justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. E a gente não sabe o que significa ser feito à imagem de Jesus. O que eu não tenho dúvida é que é melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, meus irmãos. Qualquer coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém consegue imaginar o que é isso. Coisa boa. Vai ser uma ocasião para louvor, para rendição, para adoração, para reverência, para comunhão com outros que também estão experimentando isso de uma forma plena, sem qualquer divisão. Algo divino. Se você não crê nisso e nem deseja crer, eu posso afirmar que o que te aguarda é juízo de Deus. Porque o único caminho para receber isso é pela rendição ao senhorio de Jesus. E se você crê nisso, lembre sempre que o seu futuro já está definido. Você já sabe o final. O seu destino não é tentar melhorar em várias reencarnações. A Bíblia fala que após a morte vem o juízo de Deus. E aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida, não vão passar por juízo. Estarão para sempre com Deus. E a gente precisa lembrar disso, que a gente não está à deriva nesse processo, tentando se salvar. Existe um destino que já foi assegurado pelo preço que foi pago lá na cruz. E a igreja precisa entender que esse final é seguro e é glorioso. Que a gente deve perseverar nessa caminhada, mesmo que o mundo não nos conheça, porque não conhece o Pai. Mesmo que o mundo nos rejeite. O nosso futuro aponta para a ideia, né? Também, fechando o sermão aqui no versículo 3, aponta para a ideia que a gente precisa buscar a santidade aqui. O nosso futuro assegurado, seremos com Jesus, nos ajuda a lutar para sermos santos já aqui. Versículo 3. E todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O versículo 2 fala dessa esperança, olha, vamos ser como ele é, vamos ver face a face. O versículo 3 fala, por causa dessa esperança, agora vocês lutam para ter uma vida pura e santa. Vocês lutam pela santificação. A sua glorificação, ser como Jesus, deve ser um combustível para você buscar a sua santificação aqui. Porque você tem um final assegurado, você precisa já lutar a partir daqui. A lógica de João é, você não deve buscar a pureza para ter esperança. Você tendo esperança, você busca a pureza. Essa é a lógica do Evangelho. É porque você tem essa convicção da perfeição do sacrifício de Jesus em seu lugar, que você busca a santidade. Purifica a si mesmo. Impureza na Bíblia está várias vezes associada à ideia de impureza sexual.
E Jesus alerta: olha, se você coloca o olho numa mulher com intenção impura, você adulterou com ela. E se você tem essa ideia de que você será completamente transformado pela ação de Deus, então você começa a transformar o seu olhar hoje. A olhar com intenção impura um rapaz ou uma moça, você para, você pede perdão, e você agradece a Deus por ter criado alguém bonito assim. Louva o Senhor por essa pessoa. Você purifica a sua mente, você busca a pureza por causa dessa esperança. Quem tem essa esperança purifica a si mesmo. Essa esperança deve nos mover a desejar ter uma vida parecida com a de Jesus já aqui, meus irmãos. A gente deve parecer com Jesus aqui. Ter uma mente voltada para o céu me ajuda a viver melhor aqui. Menos apegado às coisas daqui. Menos possessivo, menos ciumento, menos iracundo, menos egoísta, menos mordaz. Coisas lá do alto. Colossenses 3, 1-4, Paulo escreve: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando coisas que já aconteceram, né? Vocês foram ressuscitados, vocês já são filhos, já e ainda não. Se vocês foram ressuscitados com Jesus, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você estiver buscando as coisas de Deus, com certeza você não vai encontrar pornografia da coisa de Deus. Você não vai encontrar jeito de enganar os outros. Como passar uma imagem irreal de quem eu sou. Isso não está no alto, não está na presença de Deus. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lembra? Vocês estão assentados nas regiões celestiais. Coisas que vocês já receberam por crer. As suas vidas estão ocultas juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, e aí completa a conexão com o texto que a gente está trabalhando nessa manhã, quando essa vida se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Se você tem essa esperança, você se purifica, você busca as coisas lá do alto. Você fala não para as coisas daqui. Bênçãos de permanecer. Perceba então que essa visão que você tem de Jesus e do seu futuro tem total conexão com a forma como você vive aqui agora. O seu Jesus é fiel. O seu Jesus é capaz de completar a obra que ele iniciou. O seu Jesus é homem para mentir ou filho de homem para se arrepender? Não, ele vai fazer o que ele prometeu. Ele é fiel. E a pergunta é, a partir dessa fidelidade de Deus, você está disposto a lutar para buscar essa purificação porque ele é puro? Então a pergunta final não é se você acredita se Jesus vai voltar. É se essa esperança está purificando a sua vida hoje. Ela muda seus afetos, os seus hábitos, sua forma de falar, sua linguagem, sua devoção, sua luta contra o pecado, né? A sua vida secreta. Né? Quando você tranca o banheiro, a sua vida é mudada por essa esperança escatológica. Porque se essa esperança para o futuro não muda a sua vida hoje, então há uma desconexão. Há uma desconexão que pode revelar que você nunca nasceu ou que você precisa se arrepender e passar a viver com base na sua identidade em Jesus hoje. O que não dá é para ter uma vida que fala que acredita, mas que não busca mudança a partir dessa esperança.
Então, entenda uma coisa, você não foge da impureza para correr para Jesus. Não é assim que funciona. A Bíblia fala para você fugir da impureza. Mas você foge dela correndo para Jesus. É correr para Cristo que nos empurra para longe da impureza. É permanecer em Jesus que nos faz buscar a santidade. Se você buscar uma santidade sem Jesus, você está criando uma ilusão de uma obra religiosa que te salva sem Jesus. Isso pode trazer benefícios, né? Não, eu não me drogo mais. Ok, que bom. Mas isso é vazio sem permanecer em Jesus. Quem crê nessa volta de Jesus precisa lutar contra o pecado hoje. Não é ter perfeição nisso. É ter sinceridade nessa busca. É buscar isso de forma sincera. É contraditório, meus irmãos, cantar que a gente ama a vinda de Jesus enquanto a gente trapaceia para ter mais dinheiro aqui. Não funciona muito bem. Quem canta sobre o céu, uma igreja que canta sobre o céu, ela precisa buscar a santidade, porque não fazendo isso a gente contradiz essa esperança que a gente professa confessar, né? Eu comecei mencionando uma canção sobre o céu, talvez você conheça e prefira outras. Pergunta é: seu coração canta de alegria com a expectativa de se encontrar com Jesus? Essa expectativa queima no seu coração? Essa certeza desse encontro só é possível, essa confiança, não se envergonhar nesse dia, se você permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus, então, vai nos dar essas 4 bênçãos: confiança na vinda de Jesus, a certeza da filiação, essa esperança de ser como Ele é no futuro e pureza no presente. Tudo isso nasce de ter comunhão com Jesus. Tudo isso nasce de ter comunhão com Jesus, de permanecer nele. E se tudo isso é um benefício de permanecer em Jesus, por que você permaneceria em qualquer outro lugar? Porque qualquer outro lugar poderia te dar o que só Jesus te dá. Se você não crê, o chamado é claro. Arrependa-se, creia, para que você possa nascer de novo e ser inserido nessa jornada de produzir obras de justiça, ser inserido numa família que tem muitos irmãos, ser inserido nessa caminhada de não ser mais conhecido pelo mundo. Cara, o que aconteceu com você? O que mudou sua vida? Por que você não tem mais prazer naquilo que a gente tinha junto? Quem tomou o seu coração? Aqueles que creem, então, são chamados a permanecer. O ramo que não permanece é cortado, lançado fora ao fogo. Só pode produzir fruto quem permanece conectado na videira. E o seu futuro e o seu presente dependem dessa permanência. Ser como Ele é no futuro e purificar a vida dele, purificar a própria vida, né? Purifica a si mesmo nele, hoje. Tudo isso depende de permanecer em Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja ancorada nessa esperança, nessa certeza, nessa identidade de filiação, cheia de esperança e séria na santidade. Como reflexo de que é uma igreja que permanece em Jesus. Aquele que permanece em Cristo, ele não apenas sobreviverá lá no final, no juízo final. Não, meus irmãos. Quem permanece em Cristo experimenta desde já essas bênçãos de comunhão com Ele e com os outros. E esse é um convite para uma jornada para a vida inteira e para a eternidade. Permaneçam em Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque ela nos chama a permanecer em Cristo.
Obrigado porque o Senhor nos enxertou nessa videira. Obrigado porque o Senhor, como um perfeito agricultor, nos poda para que a gente produza mais frutos. Nos ajuda a enxergar esse processo de santificação contínua como uma bênção desse processo de salvação. Como uma bênção de um pai que quer produzir em nós o caráter do seu filho. Nos enche o coração dessa esperança da volta iminente do teu filho, que ela nos dê condições e forças para lutar pela santidade aqui, para lutar pela propagação do Evangelho, para que pessoas possam ouvir essa mensagem, se arrepender e desfrutarem dessas mesmas bênçãos. Nos faz uma igreja ancorada nas verdades do Evangelho, na nossa identidade, na filiação em Jesus, uma igreja que caminha exultante, sabendo que o sofrimento do momento produz um eterno peso de glória e que o Senhor trabalha em nós para nos fazermos mais parecidos com Jesus. Que seja assim conosco. Oramos por aqueles que ainda não creem, que o Senhor sopre fé, sopre humildade e dependência do Senhor nos corações para que a verdade do Evangelho brilhe e que isso produza frutos de justiça, comunhão contigo e comunhão com os outros. É assim que oramos em nome de Cristo Jesus.